Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Dando continuidade às nossas aulas, a gente vai continuar falando sobre a seleção dos métodos de Lavra, né, complementando a aula anterior, e vamos falar também sobre as formas de trabalho. Tá? Para a gente fazer um resumo, né, do que a gente viu na seleção dos métodos de Lavra, a gente tem que analisar várias coisas, né, dentre elas geologia, formato do nosso corpo, propriedades químicas, geomecânicas e assim por diante. Tá, então, só para que a gente possa contextualizar, depois que a gente já tem um pressuposto que a jazida já está bem definida, que a gente já conhece os limites, conhece as características dela, a gente já tem uma noção das reservas, né? Já sabe, já fez toda a pesquisa, a gente já pode começar os trabalhos de mineração. A gente precisa considerar alguns quesitos. Dentre eles nós temos a geometria, distribuição de teores, a gente falou um pouquinho sobre distribuição errática, com teores mais homogêneos, né? Aqueles com valor de mercado diferenciado, isso tudo é bem importante. Resistência do nosso corpo, né? Com relação à nossa geomecânica, os custos operacionais individuais que a gente vai ter no nosso empreendimento, os investimentos de capital necessário. Sempre é importante a gente lembrar de CAPEX e OPEX. CAPEX é o custo de investimento inicial, OPEX é o custo de operação, isso é bem importante para a gente. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa produtividade ótima, e a nossa produtividade ótima está relacionada aos nossos planos, né? Vocês, não sei se vocês já viram isso, mas se não viram, vocês vão ver. Existe, por exemplo, o PAE, Plano de Atividade, já falar de Plano de Atividades Emergenciais. São duas siglas iguais, que dependendo do contexto elas funcionam diferente. Plano de Ações Emergenciais é para a área, né, de segurança do trabalho, essas coisas e tal. E o plano de aproveitamento econômico é na área da ANM, né, que você apresenta para a ANM, e é dela que a gente tem que focar agora. É sempre importante, ó. Eu me confundi, logo 1 minuto de aula já tenho a minha primeira confusão aqui, a gente sempre tem que estar bem atento com as siglas, tá? Porque sempre quando você ver uma sigla, você tem que ver o contexto. Se alguém te falar PAE, você vai parar e vai falar, tá, mas o PAE de quê? Ah, não, seu plano de aproveitamento econômico. Ok, é uma coisa. Plano de ação emergencial é outra totalmente diferente. Beleza? Mas no meu plano de aproveitamento econômico eu tenho minha reserva útil, minha vida útil do empreendimento, os custos envolvidos no processo, o método de lavra que eu vou estar utilizando, assim como minha produtividade ótima. Qual é a minha produtividade ótima? É aquela que atende o que eu preciso, ou seja, ela vai superar os meus custos, ela vai me gerar um lucro estando dentro da minha taxa interna de retorno e da minha taxa de atratividade. Tá? Não podemos esquecer disso jamais. Além disso, a gente tem que ver o tipo de disponibilidade de mão de obra, né? A gente já conversou sobre isso, teve questão de prova, inclusive, né? Que vocês colocaram lá. Se eu não tenho mão de obra qualificada, não adianta eu ter meu método de lavra. Né? Às vezes isso acontece. As considerações ambientais também são muito importantes, ainda mais porque hoje em dia cada vez mais estamos caminhando para um mundo que ele preza pelas questões ambientais. Não é que antes não prezava, mas antes não era tão focado como é hoje em dia. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E além disso, a gente tem outras particularidades locais, e aí sim, para a gente ter essa seleção do método, a gente tem que avaliar todos esses quesitos. Né? Então, a partir dos parâmetros apresentados anteriormente, né, a gente pode determinar 2 passos complementares para a seleção, que a gente vai ordenar, né, eles de acordo com os custos de mineração, que a gente já viu essa relação, né, de custo de mineração, mas para fazer análise, se eu levo para uma lavra a céu aberto, uma lavra subterrânea, mas agora a gente tem que diferenciar os métodos de lavra. Tá? Qual é o meu custo de mineração usando câmaras e pilares? Qual é o custo de mineração usando um sublevel stoping? E aí eu posso analisar para selecionar o meu método. Tá? Além disso, as condições ambientais, né, qual vai ter melhores condições ambientais. A gente vai ver que existem métodos que eles não geram perturbação na superfície, existem métodos que geram perturbação na superfície, e nesses métodos diferenciados eu posso ter uma produção, né, mais baixa ou mais alta, e isso tudo vai influenciar na forma que eu vou estar trabalhando, além das exigências de mercado. Tá?
O mercado precisa de muito material, então eu tenho que ter um método que produza mais. O mercado aceita aquela quantidade X, então eu posso ter um método que eu produza menos, mas de forma mais ambientalmente melhor, ou que não gere tanta perturbação, ou que eu possa ser mais seletivo, tudo isso vai influenciar. Tá? Além disso, a gente precisa ter execução de anteprojeto dos métodos que aparecem como melhores, calculando seus custos operacionais e o custo de investimento, para fixar o teor limite. Vocês já devem ter visto isso, cut-off, né? O teor de corte. A gente precisa ter esse teor de corte muito claro na nossa cabeça e aí a gente calcular as reservas explotáveis desse mineral. Só para dar um número aqui, para não ficar tão aleatória essa informação. Por exemplo, na lavra de ouro, algumas empresas consideram que acima de 1,5 gramas de ouro por tonelada em minas subterrâneas, tá? Então 1,5 gramas de ouro por tonelada de minério no geral que ele é extraído é um custo ok, é um teor de corte ok. Tá? Na céu aberto já considera-se entre 1 a 1,2 ok, gramas de ouro por tonelada de minério extraído. Tá? Então a gente sabe que a gente vai fazer as nossas análises em cima de 1,5, tá? 1,5 gramas para ver se esses meus custos operacionais, tá? E os meus custos de investimento eles vão ser supridos pela lavra de 1,5 gramas de ouro por tonelada. Ok? Então aí a gente tem que ter muita noção disso para que a gente possa fazer a seleção melhor. E aí a gente vai analisar com relação a esses dados que a gente tem se vale a pena utilizar o método A, B, C ou D, tá? Levando em consideração todos os outros quesitos também, tá? Não é só pelo custo não. Então a gente tem que analisar bem essas nossas relações para que a gente seja o mais assertivo possível, tá? Querendo ou não, a gente está tratando aqui de investidores. Hoje em dia, as empresas estão tudo migrando para a bolsa, tá? Quanto mais migra-se para a bolsa, mais investidores externos você tem, mais confiabilidade do seu processo você precisa trazer para os seus investidores, para os seus acionistas. Tá? Então, os backholders eles precisam dessa certeza do que você está fazendo e aí você precisa garantir que a sua escolha está muito bem embasada. Beleza? Então, a gente precisa, nessa etapa de execução de anteprojetos, a gente precisa do compilamento de dados geológicos, né? Tá? Então, a gente precisa de planos e cortes geológicos, distribuição de teoria do jazimento, características mecânicas do jazimento e de rochas do piso e do teto. Isso tudo ajuda a gente. Quanto mais dados a gente tiver, melhor fica o nosso processo e o nosso projeto. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo, mas a gente pode usar os dados obtidos em testemunhos de sondagem nessa etapa, porque eles auxiliam a gente. Se você já viu, por exemplo, geoestatística, krigagem, né? O método de Krig, ele ajuda a gente a ver o teor médio que aquele furo, ele vai mostrar a área de influência daquele furo e dos teores encontrados ali para que a gente faça uma estimativa do teor médio daquela massa rochosa, né? Além disso, a gente precisa ter o estudo da mecânica de rochas, onde os estudos geotécnicos a partir das amostras de sondagem a gente consegue fazer umas análises bem pontuais, poucos dados disponíveis devendo suprir a falta de informação com a experiência e a prática, e essa é a parte mais difícil quando a gente começa a utilizar os dados mais empíricos e mais práticos, né, do que a gente está vendo para como a gente vai fazer. Então a gente tem que utilizar esses dados, né, mesmo os estudos realizados para projetar a mina, para que a gente consiga antever os problemas que a gente pode ter lá na frente. E além disso, a gente tem o custo operacional e capital necessário, tá? Que a gente tem que selecionar um método que consiga sempre que possível o menor custo por tonelada extraída, e isso a gente tem que tomar muito cuidado. Menor custo por tonelada extraída com segurança, não é simplesmente tirar aquilo que tem o menor custo. A gente sempre tem que lembrar que a gente tem que trabalhar de forma que tenha custos reduzidos, mas que tenha segurança ótima. Também não vou maximizar a minha segurança, vou superdimensionar a minha segurança sem necessidade. Mas a gente tem que levar em consideração isso também. Tá? Então aí com esse menor custo de tonelada extraída, a gente precisa com o maior lucro e o mais rápido possível, para que a gente tenha o famoso payback. Quanto mais rápido você tem o payback, você tem o retorno do investimento,
maior é a sua lucratividade, né? Lembrando que a gente, com o passar do tempo, a gente tem inflação e essas coisas todas que tem que ser levadas em conta. Então, quanto mais rápido eu conseguir recuperar meu investimento, meu acionista vai ficar bem feliz e é mais fácil de eu estar trabalhando. Tá? Terminada a primeira fase de seleção, que se elimina os métodos que não são possíveis de serem aplicados tecnicamente, os restantes se ordenam em função dos seus preços de custo. E aqui a gente tem os métodos, só para a gente relembrar, né? Os métodos sem suporte artificial, câmaras e pilares. E aqui a gente vai ter o Stope and Pillar, que é semelhante, Sublevel Stope, Shear Engage, o VCR. A gente tem o Cut and Fill, que é o corte de enchimento, o Stope, que são os métodos, esses três aqui, esses dois, desculpa, que utilizam suportes amadeirados. Tem até outros aqui, mas nem vale muito a pena a gente estar falando sobre eles. O Shear Engage Stopping, o VCR, o Long Wall, que o Long Wall está dividido aqui, né, entre suporte artificial e abatimento de teto, e o Sublevel Cave e um Block Cave. Isso aqui, pessoal, Leico, eu preciso decorar isso agora? Não, precisa não. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de como que são os métodos de Lavra. Eu vou ficar repetindo isso várias vezes para vocês lembrarem de como eles são e quais eles são. Quando a gente for detalhar de um por um, vai ficar bem mais claro na cabeça de vocês. Tá? Aqui a gente tem, Block caving is a large-scale mining method that allows for huge volumes of rock to be extracted efficiently. However, the development time before production starts is longer compared to other mining methods. By drawing rock from the extraction level in the lower part of the mine, a gap is created. Absence of support for the overlying rock mass, together with rock stress and gravity, will cause the rock mass to cave. This minimizes drilling and blasting of ore, but requires the ore body to be large enough and the rock conditions to be favorable for natural breakage. To draw the first pieces of rock, to create this gap, the rock mass in the lower part of the ore body needs to be broken down into smaller pieces. To achieve this, an undercut level is developed and blasted. Below, an extraction level is developed, where ore will be extracted throughout the life of that production area. Drawbells are created between undercut and extraction levels and become passages for caved rock. To avoid misfires, accurate drilling is crucial. Substantial rock reinforcement, such as steel arches, sprayed concrete, cable bolts, rock bolts, steel mesh and straps, are usually required due to several factors associated with block caving, including extreme rock stress changes and a long production period. Rock is loaded from the draw points and can be dumped into ore passes connected to a haulage level or directly into a crusher. A variety of transportation methods can be employed for transporting ore to surface. The fragmentation of the ore and the crushing requirements are key factors influencing the choice of a method. Então, você vai tendo todo o processo da lavra especificamente, beleza? Nesse vídeo aqui a gente tem câmaras e pilares, né, que a gente vai fazendo todo o desenvolvimento e a gente chega numa seção, num corpo tabular, e aí você vai tirando, você vai avançando a sua lavra, né, uma lavra em avanço, sempre bom a gente lembrar disso. A gente vai avançando no corpo do minério, né, fazendo perfurações, desmontes, deixando os pilares, tá? Quanto mais você vai deixando os pilares para sustentação, e aí você vai garantindo a sua lavra, tá? Então aqui são métodos diferentes, com custos diferentes. No primeiro vídeo que a gente viu, as operações de desenvolvimento são muito caras, mas a operação de lavra ela se torna bem barata. Nesse caso específico aqui, a gente tem
operação de desenvolvimento e lavra sendo a mesma, praticamente, né? Enquanto eu estou dentro do corpo do minério, eu estou desenvolvendo, estou lavrando, mas o desenvolvimento fora do corpo do minério aí é diferente, mas eu faço um desenvolvimento fora do corpo do minério e depois eu só vou lavrando dentro do corpo e extraindo ao mesmo tempo, o que favorece bem as operações. No entanto, aqui, para a gente produzir, eu preciso de muito mais equipamentos, eu preciso de muito mais ações, né, aqui dentro para que a lavra ocorra. Tá? Eu vou passar o vídeo, a gente vai ver isso com um pouco mais de calma quando falar do método específico, mas aqui vocês já vão vendo o trabalho de câmaras e pilares. Vocês podem ver que são várias atividades ocorrendo ao mesmo tempo dentro da mesma sessão. Tá? Sublevel caving is a large-scale mining method suitable for large ore bodies with a steep dip and a rock mass where the host rock in the hanging wall will fracture under controlled conditions. Therefore, the infrastructure is always placed on the footwall side. Mining starts at the top of the ore body and progresses downwards in a safe sequence. It is a productive mining method where all of the ore is fragmented by blasting, and the host rock in the hanging wall of the ore body caves. Once the production drifts have been excavated and reinforced, the opening raise and long hole drilling in ring patterns are completed. Minimizing hole deviation when drilling is crucial, as it will affect the fragmentation of the blasted ore, and therefore also affect the flow of the caving rock mass. Rock is loaded from the cave front after each blasted ring. In order to control dilution of waste rock in the cave, loading a predetermined extraction percentage of rock is done. Or, if there is a significant difference in density between ore and waste rock, então a gente precisa entender que a classificação dos métodos de explotação é em função dos custos, né, de forma crescente, por mais que esteja de cima para baixo, os custos estão crescendo de cima para baixo. Tá? A gente tem o block caving como sendo um dos mais baratos do custo de operação. Tá? A gente tem os open stopings, que são as grandes aberturas, o sublevel caving, que é um desabamento de teto, tá? Só que isso é desabamento de teto em subníveis, tá? E a gente tem câmaras e pilares, a gente tem o shearing gauge stoping, né, que depois dele avançou para o sublevel stoping, os open stoping, para vocês verem como ele era caro, uma modernização deixou ele com custo mais barato, tá? Depois disso a gente vai ter o corte e enchimento, que é toda aquela questão de você ter que ficar fazendo o manuseio do material de reenchimento, que é caro. Você precisa terminar uma sessão para começar a sessão de cima, isso tudo é bem caro. E os suportes amadeirados, que tornam o custo muito maior nessas minas subterrâneas. Tá? Então a gente começa como o mais barato um método que ele é desabamento de teto, custo de operação dele bem baixo. Depois a gente tem os open stopings, né, os de suporte natural em subníveis. Depois a gente tem o sublevel caving, tá? Depois a gente tem câmaras e pilares e assim necessariamente. Outras considerações que a gente precisa ter muita noção, tá? É a intensidade da explotação, isso a gente já tinha conversado. Quanto mais rápido a sua explotação, mais estresse você vai causar na rocha, então isso tudo a gente tem que tomar bastante cuidado. Disponibilidade de mão de obra, considerações ambientais e principalmente o financiamento externo, tá? Se você não consegue, por exemplo, lembra que eu falei na aula passada daquela mina que passou 5 a 10 anos só em desenvolvimento para começar a lavrar? Se você não tem esse financiamento, você está tirando do seu próprio bolso. Isso termina se tornando um pouco inviável. Poucas pessoas no mundo têm alguns milhões para gastar e esperar que o retorno venha anos depois. Então é aí que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá? A interpretação geológica a gente também tem que tomar bastante cuidado, principais tipos de rochas, zonas alteradas, estruturas geológicas. Isso me lembra de uma mina que a gente visitou e
durante o desenvolvimento deles, eles pararam e fizeram, ué, mas isso aqui não estava mapeado. Então eles encontraram dentro da mina uma feição geológica que eles não estavam preparados para ela, e essa feição geológica ela era muito mais resistente ao desmonte. Então isso dificultou bastante a operação deles. Então a forma com que eles estavam trabalhando teve que mudar. E isso é ruim quando a gente espera uma sequência mais homogênea das atividades. Tá? A área a ser estudada deve ser igual a 2 vezes a profundidade do jazimento, dependendo dos dados disponíveis, e os mapas e seções geológicas utilizados são utilizados basicamente para definir a distribuição dos teores e definir a distribuição das propriedades mecânicas. Alguém vai me falar aqui, mas poxa, Gleison, por que eu tenho que fazer 2 vezes a profundidade do meu corpo? Isso não é gastar dinheiro à toa? Eu estar perfurando e gastando ali sem ter expectativa de retorno, né? A grande questão, pessoal, é que quando a gente trata de geologia, quando a gente trata da natureza, muitas vezes ela não é exatamente como a gente espera, tá? Então, fazer um estudo além do seu corpo, você pode estar encontrando, por exemplo, o seu corpo ele pode ter uma dobra, ele pode ter uma zona errática que ali não teve um preenchimento, mas logo na sequência tem. Tá? Isso me lembra de outra mina que eu conheci, que a gente visitou, e quando eles chegaram quase no final da vida útil deles, eles encontraram mais 2.000 metros abaixo de minério. E se vale a informação, eu tinha falado para vocês que o teor de ouro é de 1,5 no teor de corte para a mina subterrânea, e quando eles chegaram nessa profundidade, o teor deles estava passando de 9. Tá? Ou seja, muito mais profundo, eles descobriram um minério que ele era muito mais rico. Tá? Então esse caso específico mostra que vale a pena você estudar além do seu corpo. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um eixo de dobra, que é bem importante a gente lembrar disso, geologia estrutural. Tá? Aqui ele fala, por exemplo, de um ádito, né, nosso túnelzinho. Imagina que você está fazendo a sua lavra aqui. Ó. Tá? Você vai fazer a sua perfuração. Aqui tinha uma lavra a céu aberto. Vamos tratar disso aqui. Aqui tem uma lavra a céu aberto, você vai fazer uma perfuração aqui. Acabou o corpo, né? Então aqui para baixo não tem nada. Então você vem e continua fazendo a mesma perfuração aqui. Ó. Vamos chutar 300 metros. Chegou até aqui, parou aqui. Então, quando você vem aqui, 300 metros, você vai parar mais ou menos aqui também. Tem muito mais coisa para baixo, concorda comigo? Vamos considerar que você faz aqui, ó, não tem nada. Mas aqui tem, aqui não tem. Ah, Gleison, tem métodos geofísicos para determinar isso? Tem também, claro que tem. Os métodos geofísicos, eles certamente vão encontrar alguma coisa aqui. Mas vai que o seu método geofísico ele não esteja calibrado para profundidades tão grandes. Você calibra para melhorar essa sua análise, né? Existe aquela análise MEV, por exemplo, que é a microvarredura, que você vai fazendo essas análises, você muda os pontos dos sensores das sondas e você consegue fazer uma análise maior ou menor. Isso tudo vai facilitar a sua vida. Aqui eu tenho um eixo de dobra que está nesse sentido, mas eu podia ter um eixo de dobra ao contrário, né? Assim, formato de um... Aqui está em formato de N, eu podia ter em formato de um S, por exemplo. Tá? Então isso tudo pode influenciar na forma com que você encontra o seu corpo e a forma que você vai estar trabalhando sobre ele. Tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque é notório que é possível que você encontre mais minério logo abaixo daquilo que você tinha estudado. Tá? Então, na primeira etapa do estudo de viabilidade, a gente precisa definir a geometria e distribuição dos teores, tá? Que a gente tem a profundidade com relação à superfície definida como pequena, como menor de 150 metros, mediana entre 150 e 600 metros e profundo maior do que 600 metros. E agora vem aquela pergunta que todo semestre me fazem, né? Gleison, eu tenho que decorar esses números? Não, porque eu não decoro, tá?
Talvez para um concurso, beleza. Para mim, não serve para nada esses números. Eu preciso que você entenda que essas profundidades eles podem sim influenciar seu método de lavra. Tá? O meu corpo ele tem menos de 150 metros. Eu vou fazer um estudo para um método de lavra que ele tenha vários níveis? Não vale a pena. Tá? Ele tem mais de 600 metros. Eu vou tentar meter um câmaras e pilares? Não vai dar certo. Né? Então isso serve para que a gente abra a cabeça e consiga fazer essas análises ponto a ponto. Beleza? Com relação à potência, menor do que 10 metros, ela é considerada como estreita. Entre 10 e 30 metros é considerada como média, entre 30 e 100 é considerada como grande e muito potente acima de 100. De acordo com o que a gente já viu sobre os métodos de lavra, façam aquele velho comentário lá no Moodle ou aqui ou no YouTube, seja lá onde for, faça um comentário me descrevendo qual o método que você acha que ele é mais potente, que ele trabalha, né, que é o método de lavra que ele tem como característica ser o mais potente entre todos eles. Estou esperando essa resposta de vocês lá, mas pensa direitinho comigo que vocês vão ver que não é muito difícil de chegar a essa conclusão não. Beleza? A gente já viu até sobre ele hoje. Dica. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a inclinação da jazida, como fechada, quando ela tem menos de 20 graus, média entre 20 e 55 e vertical como maior que 55. Isso aqui mostra pra gente, eu falei naqueles 3 vídeos que eu mostrei pra vocês, eu tinha um corpo tabular, né? Um tinha uma inclinação fechada e o outro tinha uma inclinação vertical. Tá? Isso, teoricamente, com classificações geomecânicas bem próximas uma da outra, e isso muda o método de lavra com que eu estou trabalhando. Ok? Então a gente tem que entender essas noções também. Tá, uma forma geral, eu tenho uma forma tabular, onde a minha potência é muito maior do que as outras dimensões, ele é tipo pilonar, e eu tenho corpos maciços, onde a potência, ou seja, a largura, é igual às outras dimensões. Tá? Então, se a gente pensar direitinho, uma forma maciça seria, por exemplo, do block cave. Tá? Tabular, a gente tem o sublevel stopping, por exemplo. Ele trabalha com a forma tabular. Eu acho que eu falei tubular antes, se eu falei tabular. Tá? Além disso, eu tenho a distribuição dos teores, que elas podem ser consideradas como uniformes, como gradualmente variável, diferença por zonas, ou errática com distribuição aleatória. Muito mais fácil eu trabalhar numa distribuição constante, né? Uniforme, que aí é mais fácil de eu estar trabalhando. Numa errática, eu tenho que ser muito mais seletivo para evitar estar tirando estéreo à toa. Tá? Na segunda etapa do estudo de viabilidade, a gente faz a determinação das reservas explotáveis e a gente tem sempre que elaborar um modelo que utiliza a geometria e a distribuição dos teores. A gente pode usar Datamine, o Vulkan, Surpac, Micromine, Hackmine. O Hackmine, por exemplo, ele é livre, tá? Você pode baixar aí no seu computador. Tem uns cursos na internet que você pode utilizar, bem interessante. Então, ajuda bastante. Aqui, por exemplo, a gente tem umas imagens do Vulkan, tá? Ele faz o modelo de blocos, as análises subterrâneas e você consegue ver através, nesse caso aqui, das sondagens, como que ele está com relação à distribuição de teores e afim, e aí você consegue determinar e analisar uma cava ótima, tá? Que você consegue ver zonas e onde tem geometrias diferentes, onde tem classificações geomecânicas diferentes e assim por diante. Tá? Também se utilizam técnicas de geoestatística para avaliação, tá? Quando a gente tem boas noções de geologia e dados de sondagem suficiente, ou o método tradicional deve considerar os pesos de influência inversamente proporcionais às distâncias, inclusive os métodos de krigagem lá, que já ajudam a gente, como eu tinha citado anteriormente. E aí, a partir disso, a gente tem o modelo geológico, que a gente tem as plantas e seções das jazidas, que elas têm que trazer para a gente as estruturas geológicas, blocos com cores diferentes segundo os teores e distribuição espacial, e aí você consegue fazer essa divisão prévia da sua lavra, do seu corpo mineralizado. Tá? Uma outra coisa que a gente tem é a planificação da mina, que a gente
para fazer essa nossa análise, a gente faz o estudo da possibilidade de aplicação do método de explotação em 2 fases, onde a primeira a gente descreve a geometria do jazimento, a distribuição dos teores e as propriedades geomecânicas. Isso tudo fica bem mais fácil, porque quando você coloca tudo num único arquivo, tá, você consegue visualizar melhor as características desse seu corpo, e aí você vai vendo, esse meu corpo ele tem essa informação, então esse método de lavra aqui não funciona. Então você vai eliminando aquilo que o seu corpo apresenta das possibilidades de método de lavra que você pode aplicar. Tá? Então você elimina os métodos que não se adaptam aos parâmetros definidos no jazimento, e os que sobram, né, eles são ordenados de acordo com o custo de explotação, produções convenientes, possibilidades e qualidade da mão de obra, considerações ambientais e outras informações. Depois disso, você faz a determinação da explotabilidade do jazimento, tá? Sempre levando em conta o preço do mineral, possibilidade de produção e o teor. O preço do mineral não é controlado na produção, os teores são fixados pelo teor de corte, tá? Que por sua vez é resultado do planejamento de mina e o custo previsto da sua explotação. Por isso que a fase do planejamento ela é tão importante. O João me fez uma pergunta esses dias e eu até falei com ele, que João, a principal ou uma das principais atividades da mineração é o planejamento. Nos últimos tempos eu tenho pensado e usado muito isso. O planejamento ele é o mais importante da nossa vida, na verdade. Você se planejar é muito importante. Se você planejar a sua vida é importante, você planejar a sua mina também é importante. Então tudo que a gente for fazer tem que ser baseado em planejamento, mas sabendo que o planejamento pode não dar certo, tá? Então eu planejo, se eu planejo e não funciona, eu sei que alguma coisa ali eu tenho que alterar para chegar no resultado. Ele pode não funcionar, dar errado hoje, dar errado de novo, mas se o planejamento ele foi bem feito, você consegue adaptar as adversidades e chegar no resultado que você precisa. Por isso que planejar é muito importante. Beleza? Então a gente precisa ter sempre em mente a ideia que o teor limite é onde o custo total é igual ao preço de venda do mineral. Você não pode nunca estar trabalhando com o teor limite, tá? Porque se você estiver trabalhando com o teor limite, certamente você não atinge a sua taxa interna de retorno, tá? O custo total é o custo direto e indireto de beneficiamento e, se necessário for, de fundição mais a capitalização, que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque é muito difícil, por exemplo, calcular custos indiretos, tá? Por mais que hoje em dia já esteja a questão da gestão esteja funcionando muito melhor, mas a gente ainda tem que tomar cuidado com relação a isso. O custo direto é obtido nos trabalhos preliminares do planejamento, mão de obra, materiais, manutenção, reposição e vigilância. Os custos indiretos é de administração, deposição de rejeitos, etc. O custo de capital, os investimentos em equipamentos, instalações, desenvolvimento, amortização, pagamento de juros e assim por diante. Tá? Mas a gente tem que sempre levar em consideração uma generalidade do que a gente está fazendo. Beleza? Nunca pensar que o meu setor é esse, eu só vou pensar nisso aqui e o resto fica para lá. A chance de fazer algo errado é bem grande. Hoje em dia, por exemplo, não é nem hoje em dia, né? Mas a gente tem falado mais sobre isso atualmente. A gente tem o PCP, o Planejamento e Controle de Produção, onde há um brainstorm, né? Eu falando bonito, vai parecer que eu sou inteligente. Tem um brainstorm, aquela chuva de conhecimento. O que é a chuva de conhecimento? Pessoas de vários setores, eles se reúnem e eles conversam sobre as ações que podem melhorar o resultado final. O grande problema do brainstorm, dessa reunião, é que ela pode ser muito subjetiva. Então eu posso ficar dando ideias que elas não se aplicam por eu não conhecer 100%. Por isso que no PCP há necessidade de ter pessoas de todas as áreas, mas principalmente que as pessoas conheçam as áreas que elas não trabalham. E aí você consegue controlar muito mais a sua produção e a sua produtividade, fazendo com que isso melhore, por exemplo, o seu custo total. Tá? Na mineração hoje em dia, tem estudos, por exemplo, de um processo chamado Mine to Mill, da mina ao beneficiamento, que ele já tenta integrar todas as ações
para que do seu planejamento, da sua análise lá na geologia, por exemplo, na sua análise de reserva, de como que você vai estar fazendo a sua avaliação do depósito, como que isso pode te gerar um resultado no beneficiamento. Tá? Então você vai sair de vai passando etapa por etapa, visando sempre melhorar todos os níveis da sua mina. E aí você consegue melhorar custo direto, indireto, beneficiamento. Se você tiver metalurgia, por exemplo, tudo isso vai estar em pé de igualdade. Tá? Então isso é bem importante. Com o teor de corte e o plano de explotação resultante, pode-se estimar as reservas explotáveis, sempre lembrando que quando você faz, né, a sua avaliação de reserva lá no relatório final de pesquisa, vamos ver, eu pensei e não falei, mas não sei se vocês sabem as fases, mas as fases clássicas que a gente tem é a solicitação do alvará de pesquisa, você iniciar a pesquisa, o relatório final de pesquisa, quando ele for aprovado, você tem o plano de aproveitamento econômico. Do plano de aproveitamento econômico, quando aprovado, você entra com um pedido de portaria e concessão de lavra. Com a portaria e concessão de lavra, você vai ter a sua portaria e aí sim você pode estar trabalhando. Tá? Então, são sequências que a gente tem que fazer, de projetos que a gente tem que apresentar na ANM, e uma das coisas que a gente apresenta no relatório final de pesquisa é a avaliação de reserva. Tá? Na avaliação de reserva, você vai mostrar três reservas básicas, né? Reserva indicada, inferida e reserva medida. O que vai diferenciar uma da outra é o grau de certeza. Tá? Na indicada, eu indico que pode ser que tenha. Na inferida, eu já dei um estudo, mas eu não estudei 100%. Na medida, eu garanto que ali tem o minério que eu queria. Por isso que algumas sedes da ANM consideram que você só pode lavrar na reserva medida, porque você garantiu, você fez o estudo naquele ponto específico. Então ali são suas reservas explotáveis. Tá? Muito cuidado com a parte dos seus estudos de reserva. Tá? Para vocês terem ideia, tem alguns processos aqui no Espírito Santo que as reservas medidas elas eram muito pequenas por conta de um entendimento que a gente só podia fazer reserva medida para 35 anos de explotação. Aqui no Espírito Santo a gente trabalha muito com rocha ornamental e as produções antigamente eram muito pequenas, a gente não tinha as tecnologias que tem hoje. Então os PAEs eram muito antigos, alguns muito antigos, e as produções descritas neles eram muito baixas. Então quando a pessoa começava a lavrar e olhava no plano de aproveitamento econômico, as reservas explotáveis eram mínimas. Então, querendo ou não, a pessoa terminava saindo da reserva medida rápido demais, e isso é muito perigoso. Tá? Mas fugir um pouquinho do tema, mas a gente sempre tem que ter noção dessas reservas explotáveis, definir o fluxo de caixa anual e assim calcular se existe lucro suficiente para fazer frente às despesas e amortizações, ao pagamento de juros sobre o capital investido, e aí a gente conseguir definir se ali vale a pena ou não eu estar utilizando esse método de lavra escolhido. Tá? Então, de acordo com o Cury, né, que eu sempre tenho medo, que geralmente eu chamo o Cury de Augusto, mas Augusto Cury é um filósofo, alguma coisa assim, mas aqui é o Adilson Cury, com o livro Lavra de Minas. Ele faz uma determinação, tá, que ele descreve, por exemplo, entre os métodos de lavra, ele fala do aumento do nível de deformação final, verificado nas aberturas, que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Ou seja, quanto mais tempo a nossa lavra fica aberta, mais deformação a gente vai ter, então mais problemas geomecânicos nós podemos ter, onde ele mostra que com o suporte natural, tá, a gente tem menos deformação no final do que, por exemplo, com o abatimento de teto, que ele chama da classe dos sem suporte. Tá? Eu tenho, por exemplo, aumento do nível de tensão final resultante nas aberturas. Ele sempre
ele é a maior no suporte natural, até porque eles ficam abertos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse quesito, e aí a gente pode ter um trabalho de enchimento aqui dentro e tal, vai depender de cada situação. E ele fala do aumento do índice de qualidade do maciço, ou seja, na nossa relação geomecânica, nesses metros de lavra, a classificação geomecânica é muito melhor do que no abatimento de blocos e assim consequentemente. Tá? Só na aula passada, eu falei para vocês que eu nunca lembrava se era o long wall, o pessoal chamava de frente longa, frente larga, aqui eles chamam de frente ampla, tá? Esse aqui é o long wall. Tá? Então aqui eu tenho câmaras e pilares, o room and pillar, os realces abertos, que a gente vai ter lá o stop and pillar, os subníveis, que a gente vai ter o shearing gauge, que também o shearing gauge, os recalque, que a gente vai ter o VCR, o VRM, corte e enchimento, que é o cut and fill. Esses dois são os de madeira, né? O Stuart Stoping, o Square Set Stoping, o Long Wall, Sub-Level Caving e o Block Caving, tá? Então só pra gente, quando vocês pegarem, por exemplo, o livro do Adilson Cury e forem ler, ele escreve quase todos os nomes em português, tá? Mas não é muito comum o pessoal utilizar os nomes em português. Geralmente as empresas usam os nomes em inglês, tá? Então a gente tem aqui os custos de operação, como a gente já tinha comentado antes, saindo do block caving e chegando até os métodos amadeirados. Mas o Adilson Cury ele descreve para a gente em números, tá? Para não ficar tão perdido assim. Então ele traz para a gente os custos operacionais. Por exemplo, câmaras e pilares, ele tendo de 7 a 30 dólares por tonelada, né, do custo operacional, e chegando até a 50 a 100 dólares, tá? Nas estruturas com madeira, tá? Aqui madeira, aqui a madeira, tá? Chegando a custos bem altos para o que a gente tem aqui dos custos de madeira. Se vocês verem aqui o abatimento de blocos, ele tem um custo bem menor, tá? Deixa eu só baixar aqui, é o menor que a gente tem, de 5 a 20 dólares por tonelada, pelo simples fato de a gente fazer menos desmontes nele, tá? Então aqui a gente tem, né, uns custos mais específicos de acordo com o Pierce, o Block Cave tendo de 8,51 dólares por tonelada, isso é descrito por ele provavelmente em lavras nos Estados Unidos, na África, que é onde tem muito desses métodos de lavra, tá? Mas em números bem antigos, 2008, a gente não pode nem considerar muito isso em relação a hoje em dia, porque as tecnologias mudaram e tal, mas a gente precisa entender que esses valores, por mais que eles possam ser alterados, a gente tem a ideia de como isso tudo vai estar funcionando de acordo com a métrica normal, né? O normal é que o block cave seja mais barato do que, por exemplo, o corte e enchimento, que eu tenho que ficar fazendo toda a operação com os estéreis, tá? E agora, pessoal, a gente precisa falar sobre formas de trabalho. E formas de trabalho, geralmente, é aquele assunto que gera um pouquinho de dúvida, digamos assim. Gera um pouquinho de confusão na cabeça de vocês. E eu preciso que vocês estejam muito atentos a isso aqui. Por que, Glico? Por que eu preciso estar atento? Vamos lá. Porque método de lavra e forma de trabalho são coisas diferentes, tá? Forma de trabalho é o que eu uso para chegar no método. Ficou difícil, né? Deixa eu tentar explicar algo. Deixa eu tentar fazer uma analogia. Eu sempre faço analogias muito loucas. Eu estou tentando pensar em alguma analogia aqui para que a gente chegue a um resultado tranquilo. Eu posso cortar um pão de forma. Nossa, viajei bonita. Eu posso pegar um pão e cortar ele no formato de pão de forma com uma faca de serra. Eu posso pegar uma faca lisa. Eu posso pegar, por exemplo, uma linha para cortar. O meu método de lavra nesse ponto específico seria cortar as fatias do pão.
ou seja, transformar em pão de forma. Só que a forma de trabalho mudou, tá? Ficou claro na cabeça de vocês? O método é o mesmo. Eu estou pegando a faca ou qualquer instrumento de corte e estou cortando fatia por fatia para fazer aquele pão de forma que a gente compra no mercado. Mas eu posso utilizar métodos diferentes, beleza? Eu posso utilizar inclinações de corte diferentes. Isso vai influenciar? Vai, tá? Então eu preciso que vocês estejam muito atentos entre as formas de trabalho e os métodos de lavra. E eu vou citando para vocês aqui, eu vou falar formas de trabalho e eu vou falar, olha, o método de lavra X pode utilizar esse método de trabalho. O método de lavra Y também pode usar, só que ele usa esse e esse, tá? Então aí a gente tem essa diferenciação. Por exemplo, trabalho por pilares irregulares. O trabalho por pilares irregulares se caracteriza pela forma e disposição irregular, tá? Segundo as condições de jazimento dos espaços vazios abertos pela explotação, entre os quais se deixam pilares de rocha ou mineral de diversas configurações com a finalidade de sustentação do teto, formando câmaras irregulares. Alguém já parou e pensou, opa, câmaras e pilares. O método de câmaras e pilares usa pilares irregulares. Não usa. Porque câmaras e pilares usam pilares regulares. Stope and pillar, ele usa pilares irregulares. Ou seja, eu tenho pilares de tamanhos diferenciados, formados na própria rocha, que elas vão ser deixadas. Tá? Então, quando eu tenho pilares irregulares, isso quer dizer que eu não tenho um método que ele é homogêneo. Beleza? Então, se liga nisso aí. Trabalho por pilares irregulares só pode incluir-se nos métodos do grupo onde o maciço ele é autossustentável. Lembra que eu falei na aula passada sobre a teoria da carga tributada em cima de cada pilar? Imagina eu ter um pilar desse tamanho, do lado eu tenho desse tamanho. Esse aqui não vai ter a mesma força do grandão. O grandão ele tem que suportar a carga dele e ajudar o pequenininho. Tá? Então eu posso fazer isso? Posso. Muito difícil de trabalhar dessa forma. Quando a gente falou em desenvolvimento, a gente disse que o ideal é sempre que a lavra ela aconteça regular, para que os meus equipamentos eles consigam transitar de forma tranquila, né? Minha ventilação ela seja muito mais controlada, mas pode ser que eu tenha pilares, tudo bem que eu diferenciei bem os tamanhos, fiz um grandão e um pilar pequenininho, mas é sempre bom a gente saber que pode ser que aconteça. Por exemplo, eu tenho uma distribuição errática dos meus teores. Aqui eu não tenho quase nada de minério, então posso deixar um pilar maior. Aqui eu deixei ele pequenininho porque eu tirei o máximo possível do minério que tinha, então eu deixei ele pequenininho. Tá? Mas não é uma boa opção. Tá? Ele é aplicável em jazimentos de mineral encaixantes firmes de qualquer potência e a gente pode aplicar essa forma de trabalho. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma vista bem antiga, de uma foto bem antiga, onde eu posso ter um pilar pequeno e aqui do lado, por exemplo, eu posso ter um pilar bem grande. Trabalho por vãos e pilares extensos. Essa forma de trabalho se caracteriza pela abertura de vãos, então eu tenho grandes aberturas. Esses são recortes alargados de dimensões análogas às galerias, e a largura dos vãos é determinada pela firmeza do terreno, podendo alcançar até 10 metros e ter altura de até 3 metros. Isso tudo gera para a gente grandes formas de trabalho, né? A gente tem grandes pilares. Tá? Então, olha aqui para a gente, né? Olha o tamanho desse pilarzão gigante que a gente tem aqui. Tá? Então a gente vê que por mais que o nosso desmonte não seja bem regularzinho, o pilar ele suporta bastante carga. Tá? O pilar é bem firme. Então você vê grandes extensões de pilares e de vãos. Tá? Os diferentes vãos são paralelos entre si ou se cruzam perpendicularmente ou diagonalmente. Entre eles se deixam pilares para a sustentação do teto e eles só podem ser utilizados nos métodos autossustentáveis, também no Stope and Pillar. Tá? Aplicável a jazimentos de pequeno mergulho com mineral e rochas encaixantes firmes. Tá? Já o trabalho por câmaras, essa forma de trabalho se caracteriza pela abertura de câmaras, onde elas são espaços de forma regular, em sua maioria retangulares, que em geral devem ser maiores do que os vãos e de dimensões determinadas de antemão.
Tá? As câmaras podem ser deixados pilares ou que se chamava antigamente de fogueiras. Olha a diferença. A partir de agora, eu tenho câmaras, tá? Que elas são mais regulares. Antes não eram regulares, agora elas são regulares. E elas podem ser maiores do que o que a gente viu anteriormente, por mais que aquela foto que eu mostrei antes, ela está bem exagerada, raramente é daquele tamanho todo. Tá? Mas agora a gente tem trabalho por câmaras, elas geralmente têm 5, 6, pode ter 5, 6 metros de altura e assim por diante. Tá? Mas essas dimensões elas são muito mais regulares, então já facilita aquele controle do que a gente tinha comentado anteriormente. Tá? Então o trabalho por câmaras, ele sim, a forma de câmaras, tá? Ele está em câmaras e pilares, não é à toa que é o nome do método, né? Mas fogueiras aqui também é uma coisa interessante a gente ter noção, porque fogueiras não são as fogueiras, né? Não é o uso desses pilares aqui, né? As fogueiras são os pilares que a gente tem hoje em dia, os pilares na própria rocha, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem as câmaras, né, bem regularzinhas, tá, para que a gente pudesse trabalhar. Tá? E aqui eu tenho, por exemplo, a passagem do minério. Então aqui eu tenho as câmaras bem regulares. Esse aqui é um dos métodos mais antigos, né, com o uso de madeira, por isso que o pessoal chamava de fogueira. O nome próprio já diz o porquê que era fogueira, né? Então aqui a gente tem as fogueiras, tá? Você pode ver que ela não suporta muita carga, né? Os materiais mais frágeis eles podem cair. Tá? Aqui a gente tem o uso de madeira. Esse aqui é o Square Set Stoping, por exemplo. Então aqui ele vai fazer a utilização desses suportes amadeirados para garantir a estabilidade. Isso aqui me lembra muito os desenhos antigos, né? Papalégua e tal, que eles entravam nas minas e tinha essas estruturas. Então, a abertura das câmaras pode ser realizada de muitas maneiras, como arranque total ou parcial através de realces ou bancos. Só para falar dos bancos, você pode ter bancadas para desmonte de rocha em lavra subterrânea, tá? Que você assemelha em partes com a lavra a céu aberto. Tá? E nessas câmaras você pode ou não ter o armazenamento de minério. Essa forma de trabalho ela pode aparecer em todos os métodos de lavra subterrânea. E olha como que isso é interessante. Você pensa, forma de trabalho de câmaras, só pode ser câmaras e pilares. Não, câmaras e pilares têm essa forma de trabalho. Mas como eu falei na imagem anterior, por exemplo, os suportes armadeirados usam a forma de câmaras. Tá? Então a gente não tem que pensar que a forma de trabalho e os métodos de lavra não são a mesma coisa. Tá? Trabalho por câmaras irregulares. Antes de eu ler o que está escrito, da gente comentar, eu já quero que vocês pensem comigo. A primeira forma de trabalho que a gente comentou foi pilares irregulares. As pilares irregulares vão gerar câmaras irregulares. Concorda comigo? Porque eles já não são iguais, então as aberturas vão ser diferenciadas. Então, se eu pego câmaras irregulares com pilares irregulares, eu tenho um método de câmaras e pilares irregulares, que aí seria Stope and Pillar. Tá? Então, só para ficar claro na cabeça de vocês. Esse tipo de trabalho se distingue pela irregularidade da distribuição das câmaras. Ele se caracteriza pela execução de espaços de magnitude variável, cujas dimensões dependem da estrutura e da firmeza do jazimento das encaixantes, que, por essa razão, não pode ser determinado antecipadamente antes do início da explotação. Uma dessas câmaras pode estar disposta de tal forma que o mineral arrancado possa sair dela por gravidade. Então aqui a gente não tem mais aquela garantia de que todo mundo vai estar igual. Você vai fazendo a análise e você vai lavrando ao longo do corpo. Gleicon, toda vez que tiver Stope and Pillar eu tenho câmaras irregulares? Não. Mas se eu tenho câmaras irregulares e eu tenho pilares irregulares, é Stope and Pillar e não é câmaras e pilares, não é Room and Pillar. Tá? Então a gente tem que deixar isso bem claro. O arranque não se realiza no interior da câmara por razões de segurança e é realizado através de galerias horizontais traçadas por margem na câmara ou por meio de furos de grande comprimento. E aí a gente tem essas variações de tamanho e por isso fica um pouco mais instável. Então você tem que tomar muito mais cuidado quando você tem câmaras irregulares. Tá?
Então tem que tomar muito cuidado. O trabalho por câmaras irregulares aparece principalmente quando a gente tem abatimento do teto e mais raramente nos suportes artificiais, tá? Então aí a gente tem que tomar bastante cuidado nesses pontos específicos. Pensa nesse desmonte aqui. Isso aqui é muito utilizado, né, na Europa. Eu vi vários vídeos e fotos da Europa mostrando dessa forma, mas não são câmaras tão regulares como a gente já viu aquelas quadradinhas bonitinhas do câmaras e pilares. Tá? É aplicável em jazimentos com mergulho muito forte, com potência escassa a grande, quando a inclinação é baixa, com uma potência tal que a altura média das câmaras não exceda 15 metros, que já é algo bem grande, né? Para você não ter essa regularidade toda, se ter uma altura dessa é bem complexo. Tá? É necessário uma firmeza suficiente do terreno, já que as câmaras só podem manter-se de explotação o tempo que permanecem abertas, e aí a gente tem bastante necessidade de cuidados geomecânicos aqui especificamente. Já os trabalhos por pilares, ela se caracteriza pela divisão do setor em pilares regularmente dispostos. Isso não quer dizer que os pilares eles têm que ser quadrados, eles têm que ser regulares, tá? Onde os pilares são partes do setor em sua maioria de forma retangular, originados ao traçar-se uma série de galerias preparatórias ou de explotação, onde elas se arrancam os pilares formados por cortes sucessivos. Tá? Então eu falei isso, por exemplo, na aula passada, no vídeo passado, eu falei para vocês sobre ruas e quarteirões. Se a gente pensar que o quarteirão tem várias casas com largura diferente da rua, por exemplo, então os nossos pilares eles tendem a ser um pouco mais largos, né? Então aí, porém, numa cidade projetada, a ideia é que a gente tenha tudo bonitinho, tudo organizadinho. Então a gente tem os pilares que aí eles seriam regularmente dispostos. Tá? Por pilares se designa a parte do setor de explotação prevista para o arranque. Tá? Então a gente faz o arranque, o que sobra aos pilares. O trabalho por pilares pode ser realizado com reenchimento ou por abatimento de teto, ser realizado nos grupos B e C dos métodos de explotação. Tá? Então eu posso ter trabalho com o uso de pilares em todos os métodos. Tá? Eu posso ter reenchimento quando eu preciso garantir mais estabilidade, e é aplicado em jazimentos não muito potentes, de escassa inclinação, como camada de carvão e potássio especificamente. Tá? O trabalho por câmaras e pilares é a junção de duas formas de trabalho. Agora sim, eu tenho a forma de trabalho do método de câmaras e pilares, porque é a forma de trabalho. Tá? É uma combinação do método de câmaras e por pilares, e o trabalho por câmaras e pilares se formam, né, de forma que, ao invés de estar limitados por galerias normais, estão limitados por câmaras. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver os pilares bem regulares, né? Lá no fundo tem mais pilares, aqui tem outro pilar, aqui já está saindo o equipamento, então você pode ver que é tudo bem regularzinho, tudo bem bonitinho. Só tem uma questão aqui para que a gente discuta, que a gente vai comentar lá na frente, mas essa é a forma de trabalho. Olha isso, como que pode gerar uma dúvida e uma incerteza na cabeça de vocês. Lembra que eu falei do Stope and Pillar e de câmaras e pilares, do Room and Pillar? Pois é, a teoria diz que Room and Pillar, câmaras e pilares, só é válido para carvão. Tá? Se não é carvão, é Stope and Pillar. Ou seja, esse método aqui, essa lavra aqui, por mais que a gente veja pilares regulares, ele, na teoria, não é câmaras e pilares. Ele é Stope and Pillar, que usa a forma de trabalho de câmaras e pilares. Mas, Gleicon, que loucura é essa? Aí eu entro para vocês e faço de novo aquela questão de que a teoria e a prática elas não combinam. Tá? Na prática, qualquer pessoa que fosse trabalhar nisso aqui diria que trabalha com câmaras e pilares. Tá? Só que eu preciso, na minha função de professor de vocês, falar que se você for fazer um concurso, você tem que tomar muito cuidado quando se tratar dessas questões. Por quê? Se o cara que fez a questão ele tiver a maldade, ele pode diferenciar.
Stope and Pillar de câmaras e pilares. Se o cara não tiver a maldade, você vai ter que ver que isso aqui, ele vai falar que isso aqui é câmaras e pilares e você tem que aceitar. Difícil, né? Mas, no momento, estamos falando de formas de trabalho. E eu, sinceramente, eu espero que vocês tenham dúvida justamente dessa parte para a gente poder discutir depois. Beleza? Essa parte é a mais confusa de todas que a gente tem do semestre inteiro. Tá? Então, os pilares deixados entre as câmaras têm dimensões análogas às últimas, pelo que a largura dos mesmos pode chegar a ser quase o dobro do que das câmaras, e o arranque dos pilares entre as câmaras pode ser realizado por corte, e pode seguir a explotação das câmaras ou pode ser realizado posteriormente. Muitas vezes se concentra um grupo de câmaras e pilares até formar uma unidade de explotação maior por razões de ventilação e transporte, rodeando por meio de galerias, sendo as suas dimensões de até 10 mil metros quadrados ou mais. O que acontece? Nessa forma de trabalho, geralmente você tem um campo muito longo de trabalho. Tá? Então você tem áreas muito grandes para estar trabalhando. Então por isso que você tem um grande grupo de câmaras e pilares, formando uma unidade de explotação grande. Tá? O grande problema é que quanto maior for essa quantidade de aberturas, a sua ventilação ela pode ser prejudicada se você não utilizar... Eu gosto de falar de parâmetros, mas são estruturas auxiliares para a sua ventilação. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Uma outra forma que a gente tem são os Stossball, que isso aqui, eu sinceramente não é muito falado. Tá? Isso aqui é do professor Júlio César. Eu peguei no material de aula dele, professor Júlio César da UFPE. E quando eu fui pesquisar sobre o Stossball, eu achei de um livro de 1890 falando sobre, mas é interessante a gente ter essa forma de trabalho na cabeça para que isso facilite o nosso entendimento futuro. Por exemplo, quando a gente trabalha com o Stossball, a gente sabe que o arranque de longas fatias, que são chamados de Stoss, lembra que a gente viu no vídeo lá atrás do sublevel stopping, que ele está tirando, ele fez todo o desenvolvimento e ele está tirando fatia por fatia. Aquele material que ele cai são os Stoss, tá? E esses Stoss, eles ficam protegendo a parede. Então eles servem como uma forma de estabilização da parede enquanto eu estou fazendo a minha retirada. Tá? Então aí que a gente tem que tomar muito cuidado com os Stossball, porque esse material que vai sendo colocado lateralmente, ele serve como uma estrutura de contenção. Beleza? Só que o método, por exemplo, de cut and fill, você vai fazendo o seu desmonte e você vai colocando o material ali. Então também uma forma de Stossball. Tá? Então aí a gente tem que essas fatias são faixas delgadas do jazimento e tem em geral larguras compreendidas de 1 a 3 vezes a largura de uma galeria. Então você já vai fazendo essa compressão, né, esse uso do material para estabilização. Ao contrário do trabalho por pilares largos ou por câmaras, as faixas são arrancadas sucessivamente sem deixar pilares ou maciços intermediários. Tá? Do lado do flanco da frente lavra está limitado pelo reenchimento ou pelo vazio não reenchido deixado pela fatia anterior. Então esse material ele vai sendo utilizado e servindo como não sei se a palavra existe, mas ele vai virar um estabilizador temporário, no caso dos métodos, por exemplo, do sublevel stopping, e no caso de câmaras e pilares, ele é um estabilizador permanente. Tá? Então aqui, ó, as fatias que a gente estava falando, e aqui eu tenho os meus Stossball, tá? Então essa é a forma que a gente tem de estar trabalhando. Beleza? Então, na classificação dos métodos de exploração de Stossball, ele pode estar dentro dos métodos artificiais, tá? Então, ele aparece aqui, eu escrevi como unicamente, mas geralmente como artificial, mas nem sempre ele é artificial por conta principalmente do uso, né, que ele pode ser utilizado no sublevel stopping, que é um método que não é de suporte artificial, ele é de suporte natural.
Pode-se empregar o estosbal ascendente ou em direção aos jazimentos fechados ou de inclinação média, que aí a gente vai estar controlando essa estabilização. Quando a inclinação é pequena, a forma de trabalho é indicada uma transição de explotação em grandes faixas. Se a inclinação é muito forte e o arranque se realiza em direção ao corpo do minério e o piso é construído pelo reenchimento, a gente passa para o estosbal ascendente. A gente vai discernir ou vai diferenciar o estosbal para o estosbal ascendente quando a gente tem, por exemplo, esse material de reenchimento que ele serve como plataforma para você estar trabalhando para fazer a retirada do minério. Gleicon, aonde que eu consigo ter esse estosbal ascendente? Aqui, por exemplo, no corte e enchimento, você usou o estosbal aqui, ó, ele está como estosbal na forma de trabalho, mas quando você sobe sobre esse material no nível superior, ele virou um estosbal ascendente. A mesma coisa a gente tem, por exemplo, no shearing gauge stoping. Deixa eu ver. Eu pensei que tinha uma foto do shearing gauge stoping agora. Não tem. Então, para a definição do estosbal ascendente, esse é o trabalho decisivo no modo de efetuar o arranque, onde o estosbal ascendente se caracteriza por empregar uma faixa já arrancada como fatia para atacar o teto da frente, então eu uso ele como plataforma de trabalho. Então, como o piso se utiliza o reenchimento introduzido ou, em alguns casos, o madeiramento quadrado, tá? E em alguns casos nem é um reenchimento, no caso do shearing gauge, por exemplo, é o próprio material desmontado que ele fica na câmara e você sobe sobre ele, tá? Então ele pertence sempre, com muitos asteriscos, ao método de sustentação artificial dos métodos de explotação. Por conta dos muitos asteriscos, é justamente por conta do shearing gauge stoping, tá? Então aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem o shearing gauge stoping, que você faz o desmonte e parte do material fica dentro da câmara e ele serve como plataforma para eu continuar fazendo as minhas perfurações, tá? Quanto mais o meu minério ele vai caindo aqui, mais eu consigo ficar próximo do meu teto para fazer esses meus desmontes. Esse método específico, na aula passada a gente falou sobre a geoquímica do material, né? Ele não pode, se o meu material ele não pode ficar muito tempo exposto, por exemplo, eu não posso utilizar estosbal ascendente, tá? Por quê? Porque esse material aqui, pelo método de shearing gauge, ele fica, eu consigo recuperá-lo de uma vez, né? Após o desmonte eu recupero de 10 a 20% do que eu detonei, que eu produzi, porque ele vai servir como plataforma, e só quando eu tirar todo o corpo mineralizado que eu consigo produzir todo mundo. Porque aqui está o mineral desmontado e ele vai sair aqui, tá, pelos meus draw points, tá, os meus cross cuts, que são zonas para retirada do meu minério através desses túneis de carregamento, tá? Então aqui eu vou fazer todo o meu desmonte, ele vai servir como plataforma de trabalho para eu continuar fazendo os desmontes das fatias superiores, e só depois que eu retiro todo o corpo do minério que eu consigo recuperar todo mundo que está aqui embaixo. Tá? Então, até eu alcançar todo o corpo do minério, a minha produção ela é lenta. Eu vou devagarzinho fazendo perfuração, desmonte, e assim eu vou produzindo e vou subindo esse meu piso, vou subindo o piso. Quando eu chego no final dele, aí eu começo a só produzir. Aí eu começo a só transportar, na verdade, porque o minério já está fragmentado e tal. Então eu só levo o corpo mineralizado. Então ele tende a ficar muito tempo, tá, dentro da minha câmara, no sistema de forma de trabalho do estosbal ascendente. Tá? Isso se aplica em jazimentos firmes e muito inclinados, com rocha encaixante consistente, até para não fechar. Tá? As variantes são os trabalhos em fatias em V ascendentes, explotação em funil, que eles são chamados de tolvas, e trabalho por fatias em diagonal ascendente. E olha o detalhe aqui agora. Por que ele é considerado uma forma de trabalho ascendente? Porque eu vou subindo os meus níveis. Tá? Eu vou desmontando e o meu piso ele vai subindo. Então ele é considerado uma forma de trabalho ascendente. Tá? Então uma característica desse meu estosbal ascendente é a utilização do reenchimento do vazio deixado pela explotação para sustentar o piso e servir como plataforma de trabalho para continuar a explotação à medida que progride a lavra.
Então aí você vai usando o material desmontado para subir a sua plataforma de trabalho. Então por essa imagem aqui fica até um pouquinho melhor do que pela anterior. Tá? Aqui eu tenho lá os meus drawbells, tá? Que meu minério desmontado, né? Que o broken ore, minério quebrado ou desmontado. Então ele serve como plataforma para eu continuar fazendo essas minhas perfurações superiores, tá? Meu minério in situ aqui, e eu vou fazendo esses meus desmontes, e quanto mais eu desmonto, pelo empolamento mais esse meu piso vai subindo, tá? Até eu chegar no final do meu corpo, e aí eu começo a produzir todo o meu corpo mineralizado. Uma outra forma que a gente tem são os trabalhos por bancos, tá? A forma de trabalho por bancos é exatamente a inversa do estobal ascendente. Nesse caso, também o tipo de arranque, não a forma do vazio deixado pela explotação é essencial. Então aqui, por exemplo, em trabalho por bancos ou por bancadas, né, eu não deixo nada, então eu vou retirando todo o meu minério, então eu preciso de encaixantes fortes para essa forma de trabalho. Tá? Então aqui a gente pode ver duas bancadas, né, nessa minha produção, um acesso, aqui uma rampa de acesso para essas minhas bancadas. Então aqui é um trabalho por bancos, propriamente dito. Tá? O trabalho por bancos com regimento constitui um método pouco utilizado ultimamente, pertencendo aos métodos artificiais, mas você tem outras formas de você fazer essa atividade. Quando as potências são maiores, se emprega também a explotação sem reenchimento no trabalho subterrâneo por funis, classificado então como sustentação natural ou sem suporte artificial. Tá? É aplicável com potências escassas e inclinações fortes. Utiliza-se também as variantes de funis subterrâneas, se empregar também com potências grandes. A área superior à galeria é atacada sempre em primeiro lugar, cerca de 3 a 4 metros à frente anterior à bancada. Então primeiro eu faço a parte de cima, depois a parte de baixo. Isso é muito utilizado na abertura de túneis, por exemplo, rodoviários, tá? Que você vai fazendo grandes aberturas e você vai avançando, primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo, de forma mais segura. Tá? Então, um, depois o outro, um, depois o outro. Então, esse tipo de ataque pode ter até 3 variantes. Essa que eu falei é a mais comum, né? Mas a gente tem as 3, onde o ataque é o mesmo, só que ambas as seções são detonadas simultaneamente. Provavelmente esse sistema mais antigo, que a gente pode ter seção até de 60 metros quadrados, que aí você tem essas duas seções sendo trabalhadas de forma diferente, tá? Primeiro a seção 1, a parte de cima, e depois a seção 2, a parte de baixo. E aí você vai avançando de ponto a ponto. A vantagem dessa primeira variante é que reduz e elimina a necessidade de armações, pois sempre haverá bancadas para trabalhar em cima, tá? Muito mais fácil. A desvantagem é que a bancada precisa ser limpa à mão e a operação demanda muito tempo e custo, onde o avanço da bancada fica condicionado ao avanço da bancada superior, e caso haja algum problema no avanço da galeria, a gente não pode avançar essa nossa lava. A segunda variante é o ataque invertido, ou seja, a galeria avança primeiro na parte inferior e depois a parte superior. Ela é bem mais complexa e muito mais difícil da gente estar fazendo. Tá? Primeiro eu avanço a parte de baixo, depois a parte de cima. Muito mais instável, né? Colocar pessoas para estar trabalhando aqui, retirando o material depois aqui. Então fica bem mais complexo. Tá? Ela pode ter fogos maiores na bancada, melhorando o consumo de explosivo. O material não é tão espalhado quanto na variante anterior, e devido à queda livre dos materiais e à grande desvantagem que a gente tem, a fragmentação pode ser inadequada, gerando grandes blocos, e nem sempre a rocha permite a continuidade desse sistema, e ele também tem o maior risco de acidente. A terceira variante, a gente tem o trabalho em duas seções que estão uma do lado da outra, e os dois lados são atacados alternadamente, permitindo então o uso contínuo do material, pois enquanto a face permite o carregamento, a outra está fazendo a perfuração e assim por diante. Tá? Ela se restringe a galerias menores, onde permite a redução do tamanho do jumbo, e eu tenho essa seção, né? Primeiro eu faço a primeira seção e depois eu faço a segunda seção. E também não é operacionalmente a melhor coisa do mundo, não. Tá? Melhor a gente realmente utilizar a variante 1, e onde a gente tem que as variantes 1 e 2 podem ser alteradas de acordo com a necessidade ou conveniência, avançando a galeria piloto além dos 3 a 4 metros convencionais, sempre que houver necessidade de conhecimento antecipado da condição da rocha do maciço. Então essas formas de trabalho em bancadas, geralmente utiliza-se a variante 1.
você avança primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo. Parte de cima, parte de baixo, que ela é muito mais segura, tá? Então aqui, por exemplo, eu avancei a parte de baixo, parte de cima, estou avançando, fiz uma rampinha lateral aqui, tá? Enquanto eu estou fazendo aqui o carregamento, aqui embaixo eu já estou fazendo a perfuração com explosivo, tá? Então aqui, ó, eu fiz todo o meu avanço, já está tudo certo aqui embaixo, aí eu começo a parte da seção 2, a seção de baixo, tá? Outra coisa que a gente tem é o trabalho por faixas horizontais ou flanco, e essa forma caracteriza pelo arranque de faixas. Elas são espaços horizontais em largura e comprimento que são abertas uma ao lado da outra sem deixar pilares intermediários em sentido transversal à direção do jazimento, onde a explotação pode ser conduzida de forma ascendente ou descendente. Tá? Quando as explotações são preenchidas, o trabalho em faixas horizontais pertence ao grupo de sustentação artificial. Por exemplo, a gente tem corte e enchimento que você faz toda uma faixa, ela é preenchida, e aí você, com esse preenchimento, que é a sustentação artificial, você consegue ter o piso para a sua próxima faixa subsequente, a de cima. Tá? Se ao contrário as faixas são explotadas descendentemente e se deixa o teto cair, pertence ao grupo do abatimento de tetos, e a gente tem trabalho por faixas horizontais com caimento, e ele é muito utilizado no método americano stop slicing, mas ele já não é mais tão utilizado assim, fora que ele é muito mais caro do que todos os outros métodos, né? O trabalho em faixas horizontais é empregado preferencialmente em jazimentos potentes verticais, tá? Que eles são pouco firmes, ou em jazimentos fechados, de inclinação menor do que 20 graus, e potentes que podem ser tratados como verticais, dividindo-se previamente em setores. Geralmente a gente tem esses trabalhos horizontais nesses tipos de geometria, né? Mas por mais que a gente possa ter ele em faixas verticais, tá? Trabalhos em grandes cortes, que a gente tem frentes largas ou frentes amplas, como eu lembro, como o Adilson Cury chama. Então o corte da frente se estende de um local de explotação comprido e estreito, limitando-se um dos seus lados pelo mineral e o outro pelos locais minerados ou reenchidos. Tá? Então a gente tem que o trabalho em frentes largas se caracteriza por um deslocamento contínuo da frente de explotação devido ao arranque ininterrupto do mineral de comprimento do corte, que se mantém aproximadamente invariável. Os comprimentos variam de 30 a 300 metros. É aquela forma de trabalho que você trabalha toda aquela frente de lavra de uma vez, onde atrás está o que desabou ou o que foi reenchido, e na frente você tem o seu corpo. Então você vai avançando nesse sentido, você vai lavrando e avançando, lavrando e avançando, lavrando e avançando, mudando só o ângulo de visão. Eu vou lavrando, eu vou lavrando e vou avançando, vou lavrando e vou avançando, vou lavrando e vou avançando, e assim por diante, tá? Em onde esse movimento aqui, ele pode ser de 30 a 300 metros, dependendo. O trabalho em frentes largas é o método de explotação mais empregado na mineração de carvão, com mineradores contínuos, e as variações existentes baseiam-se no avanço de explotação e de arranque, assim como seu emprego com enchimento ao abatimento do teto, que aí vai variar de cada empreendimento. Tá? Então, como eu tinha falado para vocês, aqui eu tenho o corpo mineralizado, aqui eu tenho o material que foi colapsado do teto, tá? Os suportes altos marchantes, né? Que eles chamam aqui de suporte de teto hidráulico, o minerador contínuo, que ele vai lavrar toda essa frente. Quando ele chegar aqui, todo o sistema dos suportes hidráulicos, dos suportes automarchantes, eles vêm para frente, e aí você volta a lavrar nesse sentido. Avanço nesse sentido, avanço nesse sentido, avanço nesse sentido, avanço nesse sentido. Beleza? Então, na classificação dos métodos de explotação, pertence ao grupo de suporte artificial de abatimento de teto, e eles são utilizados principalmente em jazimentos fechados ou de inclinação média, como as camadas de carvão, e em jazimentos potentes pode-se conduzir a explotação em várias bancadas, as quais são arrancadas sucessivamente, ascendentemente ou descendentemente. Geralmente é utilizado, tá, em jazimentos fechados, ou seja, que tem inclinação bem pequena.
Trabalhos por cortes em diagonal, eles se diferenciam das frentes do que a gente tinha visto anteriormente, do trabalho em grandes cortes unicamente pela disposição oblíqua da frente, que resulta em diagonal quando se aplica a explotação de jazimentos inclinados, sendo uma variante do trabalho em frentes largas. Tá? É uma forma especial de trabalho devido à sua grande importância na explotação de camadas de carvão muito inclinadas, porque existe o longwall inclinado, tá? Então você trabalha de forma diferenciada. Nessas é a única forma de trabalho usual e requer uma comparação com a explotação de jazimentos fechados com frente de arranque diagonal, por tomar medidas especiais de maior extensão para justificar sua manutenção como forma de trabalho próprio. Então é uma forma bem diferenciada de trabalhar. Entre os métodos de explotação pertencem aos métodos de suporte artificial, só é empregado em jazimentos de pequena potência em forma de camadas e muito inclinados. No entanto, quando é utilizado isso aqui, o pessoal sempre coloca como frente longa e caracteriza como longwall. Tá? Trabalhos por níveis de caimento, a gente já sabe que, nesse caso, caimento já remete a gente ao caimento de teto, que aí já é uma classificação geomecânica ruim. Tá? Então, nesse caso específico, essa forma de trabalho se caracteriza pela explotação do jazimento através de níveis ou pisos superpostos que têm uma altura vertical igual a 3 vezes a altura das galerias, e a explotação se realiza por caimento e unicamente no sentido descendente, de forma que os espaços minerados antigos descem automaticamente de nível em nível. Então você já começa a entender que quando eu trabalho com caimento, eu vou de um nível para o de baixo, então ele é descendente. Tá? O mineral é arrancado em cada nível mediante uma espécie de trabalho por pequenas câmaras em 2 cortes da seguinte maneira. Eu tenho um avanço abrindo alguns vazios adjacentes de altura e comprimento análogos aos da galeria, e após eu venho em retirada arrancando os minerais que caem no piso, ou seja, eu faço uma abertura inicial, depois eu vou tirando as seções ou aqueles leques de forma em retiradas. Tá? A explotação pode ser realizada em um nível após o outro ou, quando existe uma potência suficiente, simultaneamente em níveis escalonados, até para não ter a sinergia das operações. Tá? O ideal é que se no meu primeiro nível aqui, estou nesse nível aqui, eu esteja fazendo desmonte, no de baixo eu esteja fazendo perfuração, no de baixo eu esteja fazendo carregamento, para que nenhum fique influenciando o outro. Tá? O trabalho por níveis de caimento está classificado dentro do grupo C dos métodos de explotação, que é desabamento de teto, e é empregado quase sempre em jazimentos muito inclinados de potência grande ou média, ou em poucos casos jazimentos potentes fechados, mas é bem mais raro eu fazer isso em corpos tabulares horizontais. E a gente tem também o trabalho por caimento de blocos, né, mais utilizado no block caving, que a gente tem a forma de trabalho que caracteriza pela explotação de blocos isolados do jazimento de forma regular, na sua maioria retangulares de base e altura grandes, de conteúdo que chega até a 100 mil metros cúbicos, né, podendo até passar. E aí a gente tem grandes blocos de explotação sendo lavrados de uma única vez. Tá? O bloco é separado do resto do jazimento segundo as superfícies verticais e se recorta a sua base. Por isso que é bem interessante você ter uma noção da geomecânica e do modelamento de blocos específico, para você conhecer cada um dos blocos de explotação que você vai estar trabalhando. Tá? E mediante uma extração adequada e regular do mineral recortado e que se desprende por si só, arranca todo o conteúdo do bloco. Por isso que quando eu trabalho com essa forma de trabalho, né, olha a redundância, quando eu trabalho com a forma de trabalho, quando eu uso essa forma de trabalho, eu gasto muito menos. Tá? Porque quando eu recorto um desses blocos, eu arranco todo ele de uma vez. Então ele já tem que vir fragmentando de uma vez. Tá? O caimento consecutivo das camadas do teto faz com que o material minerado desça por si só, à medida que se faz o nível superior do mineral, e aí você consegue produzir todo o seu minério. A fragmentação do material é função da sua fragilidade e o tamanho da base do bloco. Tá? Então você garante que a gravidade vai fazer com que ele venha a fragmentar, e a dureza do mineral desempenha aqui um papel secundário, não sendo tão importante para o método, para a forma de trabalho. O trabalho por caimento ele também pertence
ao grupo C dos métodos de explotação, que são desabamento de teto, e aplicável em jazimentos potentes, muito inclinados, potentes fechados e de grandes massas principalmente. Tá? Quando a gente trata de block caving, ele tem grandes massas, grandes dimensões em todas as direções. Tá? E assim a gente acaba essa aula de hoje, onde a gente falou sobre as formas de trabalho. Tá? A gente complementou. Deixa eu aumentar aqui minha câmerazinha, fica melhor. A gente falou sobre, complementou a parte da seleção dos métodos de lavra. A gente falou das formas de trabalho. Sempre muito importante, pessoal, lembrar: forma de trabalho e método de lavra são diferentes. Tá? A forma de trabalho são as estratégias que eu utilizei para chegar naquele resultado. O método de lavra, ele pode ser uma sequência, ele pode ter uma combinação de formas de trabalho. Tá? Então isso é muito importante para a gente, para que nós possamos ter em mente que o nosso trabalho, a nossa metodologia de trabalho, ela vai ter várias formas diferentes. Lembrei de uma analogia agora, manezona, que vai ficar bem claro para vocês. Por exemplo, eu posso escrever de lápis ou de caneta. Minha metodologia é escrever à mão. A forma de trabalho, o uso de lápis, o uso de caneta. Eu posso utilizar, por exemplo, uma escrita em árabe, que ele escreve da esquerda para a direita, ou eu posso utilizar a nossa normal, que é da esquerda. A nossa da esquerda para a direita, ou a árabe é da direita para a esquerda. Tá? Então, isso aí são formas de trabalho. Beleza, pessoal? Não esqueçam de responder a pergunta que tem lá no início da nossa aula, tá? Para que a gente fique claro. Em caso de dúvidas, perguntem nos comentários, no Moodle, no grupo do WhatsApp, onde for melhor para vocês. E assim a gente termina esta parte do nosso conteúdo. Tá? E finalizando essa parte do conteúdo, a gente vai para a nossa avaliação e depois disso a gente entra nos métodos de lavra propriamente ditos. Beleza? Fique com Deus, até a próxima. Valeu!